Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e pintura. E na aula de hoje nós daremos a continuidade a essa composição aqui que já foi começada a pintar, né? Na aula passada, tá bom? As aulas são numeradas, então nessa mesma atividade aqui já foi dado o risco, tá? Hoje nós estamos na terceira aula, tá bom? Então, se você quiser ter desde o início, você pode assistir as duas aulas anteriores. Aqui, então, para dar continuidade, vou utilizar os mesmos pincéis da aula passada, mas só para poder, né, de repente, quem está chegando agora, eu costumo usar esse aqui, que é um pincelzinho bem simplesinho e aparado, tá? Então, essa é a importância dos pincéis que eu uso. E o fininho, né? Ainda mais hoje que nós teremos mais detalhes, tá bom? Tem outros aqui também, esse mais largo, que é para passar o clareador. Esse outro mais estreitinho aqui que eu uso também para ajudar a preencher, mas os mais importantes são esses dois aqui, tá bom? Que eu consigo fazer praticamente tudo com eles. Esse é um 00, mas é um número 00, mas ele é um pincel filete, você pode ver o mais fino que você puder, tá bom? Porque é realmente bem legal trabalhar com esse pincel aqui. As tintas eu vou mostrar, mas eu sempre digo que é importante também escolher as próprias cores, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho aquele amarelinho que nós usamos na aula passada, que é 808. Hoje também vou incluir aqui o caramelo, que é 569. Um cinza, que é 933. O mesmo rosa ciclame, que é o número 581. O clareador, que é o 500, o branco é o 519, e copinho de água, né, um paninho limpinho aí de algodão, de preferência que não solte fibra, papel toalha, né? Esses são os materiais aí pra gente dar início à nossa atividade de hoje, tá bom? O que eu falei pra vocês na aula passada, né? Que eu iria incluir aqui alguns detalhes, né? Que inicialmente o risco ele era mais, deixa eu até mostrar aqui, o risco ele era bem vazio aqui, né? Então eu até pedi para que você fizesse essa alteração na imagem, porque uma imagem que tá bem limpa, né? Você pode incluir os detalhes que você quiser nela, para dar um pouquinho mais de personalidade à sua peça, tá bom? Então, eu incluí aqui, olha, né, esse contorno aqui da janela. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho como que eu fiz. Da porta, a maçaneta, aquela janelinha que a gente abre para ver quem tá chegando. Aqui também esse apoio aqui para os meus vasinhos de planta que depois eu pretendo bordar. Até uma mão francesa aqui eu tentei colocar, mas acho que tá muito pequenininho, não sei se vai dar para ver direito. Um suportezinho de planta pendurado, até como nós já fizemos aqui no canal. Tudo isso eu fiz à mão livre praticamente, tá? Então, só o da janela que eu gostaria de mostrar, caso você tenha muita dificuldade aí, tá? Então, para riscar, eu mostrei que eu risquei fazendo esse molde, tá? Então, na aula do risco você viu isso. Aí, o que que eu fiz? Eu fui marcando com um lápis aí, pontos na parte interna aqui desse molde, que seria como uma referência para que eu fizesse uma mesma peça dessa, só que menor. Aí depois a gente vai ligando os pontos bem devagarinho. Se quiser utilizar o mesmo que eu utilizei aqui, que foi uma régua, uma lixa, ou mesmo, e a tampinha de garrafa também dá,
tá? Para poder unir esses pontinhos aqui e fazer a peça ficar menor. Vou até usar aqui a parte que eu consegui fazer colorida para poder ver, tá bom? Olha. Então, a gente vai diminuindo aqui, ó, deixando mais ou menos a mesma largura na volta toda. Feito isso, você reforça aí o seu risco, né, a caneta de preferência, para que seja marcado somente a parte que você realmente vai precisar recortar depois, tá? E você recorta, vem aqui no seu trabalho que já foi iniciado e posiciona, coloca bastante peso aqui no dedo para fazer esse contorno e para que ele não borre, né? Para que não fique aí riscado com erros, né? A porta, a mesma coisa, tá bom? Você pode tanto fazer com molde, como também, né, se você tiver bastante firmeza na mão, você pode fazer direto. E fazendo esse trabalho de pontinhos, pontinhos menores, né, deixando um distanciamento e depois vir ligando. Eu fiz assim, tá bom? Mas aí você vê como você se sente mais à vontade. Feito isso, tem mais algum detalhe? A riqueza desse trabalho vai ficar realmente nos detalhes, né? Eu até comentei isso no grupo lá do WhatsApp, né? Que é o grupo de convivência dos idosos do Jardim Ângela, que cada trabalho eu venho com eu trago a referência, mas o trabalho ele fica muito lindo, muito rico quando você que está aí fazendo o trabalho modifica e dá realmente um toque que é pessoal, que é particular, tá bom? Então, agora nós vamos começar aqui passando o clareador. Eu, eu vou fazer aqui o contorno da janela, vou fazer a janela, tá bom? Vou fazer essa parte aqui, depois eu passar pra porta, o, o amarelinho, que é o que eu vou usar para fazer aqui a casa toda. Eu vou fazer como eu fiz na primeira parte, eu vou fazer primeiro uma parte mais detalhada e depois eu venho com o fundo. No caso aqui, o amarelinho vai ser o fundo, para que eu não suje a minha tinta, tá bom? Porque se eu tô usando uma cor aqui, aí esbarro, eu posso fazer isso que eu não quero, tá bom? Então, eu vou inverter aqui, tem gente que gosta de fazer o fundo primeiro, você vê como fica mais tranquilo aí, tá bom? Clareador. Vou passar aqui então na região da janela e vou falando quais são as tintas que eu vou usar, vou preparar aqui todo o material e vamos mão na massa, né? Mãos na tinta. Se você não tem clareador, não tem problema, dá para trabalhar tranquilo também sem, é só uma alternativa aí a mais para facilitar um pouco as pinceladas, tá bom? Agora que eu já peguei meu rosa e o cinza eu tinha passado um número aqui errado, é 574, esse que eu tô usando. Eu vou utilizar essas duas aqui primeiro e eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com esse daqui mesmo, pegando pouquinha tinta, eu sempre falo aqui, né, que eu gosto de trabalhar com pouca tinta no pincel, tá? E vou espalhando, então eu vou passar aqui na linha pra dentro, vou passar aqui na parte da janela, na parte de dentro da janela, tá bom? O contorno depois eu vou fazer em branco. Tá? Então, eu vou passando bem devagarinho aí. Até onde dá. Onde eu vejo que o meu pincel não vai alcançar, eu deixo pra poder vir com o pincel mais fino, tá bom? Eu vou puxando essa tinta pra dentro. Quando eu vejo necessidade, eu venho de novo, pego mais um pouquinho da tinta.
troca de pincel quando você achar que precisa. E aí vai preenchendo, tá? Se você quiser fazer como uma cortina, você pode fazer, tá bom? Eu vou fazer desse jeito aqui mesmo. E essas linhas depois a gente trabalha outras linhas do risco com o bordado, tá bom? Não vai dar pra fazer tudo hoje, né? Hoje a gente vai só fazer essa pintura. E aí depois a gente vem, num outro momento, fazendo o bordado. Então, agora eu vou passar aqui a minha tinta cinza em alguns pontos dessa base aqui, né, que eu fiz como suporte também, para colocar as plantas. Vou passar com pincel fininho, que aqui eu tenho pouco espaço para trabalhar, tá bom? Como eu já desenhei os vasos, eu vou tentar não pegar em cima desses vasos, tá? E essa parte é opcional também, tá? Tá bem barulhento aqui, mas eu vou fazer um pedacinho, depois já venho mostrando pronto, tá bom? Aqui é trabalho de concentração, assim como o bordado, né? A gente precisa ir passando devagarinho. Então, aqui você pega bem pouquinho a tinta no pincel. Essa é uma hora que você precisa realmente esquecer da vida, né? Esquecer de outras coisas e se concentrar. Tem algumas pessoas que pintam que não, que ficam com a mão livre, assim, mão sem apoiar, né? Eu prefiro sempre apoiar a minha mão, principalmente quando eu vou fazer detalhes tão finos assim. Confere a peça, dá um retoque se precisar. Agora eu vou aproveitar que eu já estou com essa cor e eu vou fazer a parte da chaminé também, tá bom? Eu vou fazer assim, vou fazer
a parte mais escura aqui na parte de cima. E embaixo eu vou tentar esticar mais essa tinta ou até misturar com um pouquinho do branco para dar uma diferença entre tonalidade. Eu passei também o clareador ali. Se você que tá começando agora a sentir dificuldade, é assim mesmo, viu? No começo a gente tem uma certa dificuldade, sim. Mas aí a gente vai treinando, treinando, e tudo que a gente treina, a tendência da prática é melhorar, né? Tá bom? Geralmente, a gente na primeira vez, assim como do bordado também, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando os nossos pontos, vai ficando mais fácil. Preparei aqui então um misturadinho com branco, o mesmo cinza. Tá? Sempre do contorno para dentro, do contorno do nosso risco. Vamos fazendo bem devagarinho onde tem o contorno. Se precisar mudar de pincel. Eu já passei meu clareador aqui também na região da porta. E eu vou utilizar essa tinta aqui que eu já peguei rosa para fazer essa parte da portinha pequenininha aqui, né? Onde tem um vidrinho. Bem pequeno, também exige mais atenção. Como o contorno branco eu vou fazer tanto na porta como na janela, então eu vou deixar para fazer depois. E essa porta eu vou aproveitar também essa tinta que eu já preparei aqui. Eu não tô dizendo, mas cada vez que você sentir necessidade, limpe o pincel também, tá bom? Confere as mãos, porque às vezes a gente vai mexer na tinta e já borra nossos dedos, então tudo isso a gente vai prestando atenção, né? Tiro o excesso de tinta do pincel também para ficar mais fácil.
tá? Eu sempre vou trocando meu pincel conforme eu preciso, tá bom? Eu vou passar agora o amarelinho na parte da casa, das paredes da casa. Mesma coisa, tá? Sempre sem excesso de tinta. Depois eu venho completando. Tá? Nas bordinhas, se achar que tá difícil, pega um pincel mais fino. Os riscos eu tô praticamente deixando, dá pra ver direitinho ainda onde tá o meu risco, né? Eu não tô ultrapassando aqui com a minha tinta, tá? Cuidado também onde vocês deixam para secar o tecido de vocês, porque às vezes pega poeira, né, do ambiente, que é normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisinhas. Porque depois, quando a gente tá fazendo, a gente vê que tem uma poeirinha aí perdida que atrapalha na hora que a gente tá passando a tinta. Então, se tiver alguma coisinha, às vezes é do tecido também, né? Mas aí a gente já presta atenção para tentar deixar o melhor jeito aqui de trabalhar. Tá? Então, em toda a volta, todo o contorno da casinha aqui, eu vou fazer desse jeito que eu tô mostrando, tá? Tomando cuidado aqui de não ultrapassar meu risco. E até aqui também, olha, eu vou até fazer um pedacinho aqui, mas é o mesmo. Vou deixar esse espaço que eu falei que eu vou passar o branco depois, tá bom? Onde tem esse suporte, vou tentar deixar aqui livre, né? Não passar todo esse amarelo aqui em cima, tá bom? Mas aos pouquinhos nós vamos preenchendo tudo. Aí eu vou mostrar pronto essa parte para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Agora eu vou passar a cor caramelo aqui no meu telhado e alguns detalhes. Eu queria só acrescentar aqui o mesmo tom de cinza sem misturar, eu coloquei aqui também nessa base, né? Como eu falei para vocês, eu escolhi que a minha casa estaria voando, né? Estaria pelo céu aí. Então, só para não ficar a casa sem uma base, eu fiz essas duas linhas aqui que eu não tinha acrescentado no risco, eu acrescentei só a primeira. Então, puxei mais uma e fiz ela sólida aqui, tá bom? Então, agora eu vou passar o caramelo. E depois eu venho finalizando com o branco na parte que faltou. Olha, eu só quis relembrar aqui tão pouco que eu pego de tinta, né? Às vezes eu vejo o pincel que vem melado até, até onde a gente coloca os dedos e eu, como eu uso o pincel dessa maneira aqui, meu pincel não fica com esse excesso de tinta que vem
melecando tudo, tá bom? Então, essa é a parte boa também, né, de a gente utilizar o pincel colocando pouca tinta. A tinta vai onde eu quero, vai fazendo aos poucos aqui. E também a chance de borrar o tecido é bem menor, né? Legal é você também esperar um pouquinho aqui para poder fazer uma pintura. Se a parte é muito próxima uma da outra, você vê que a tinta tá muito mole, que você pode esbarrar seu braço aí, sua mão, né? Então, você pode também esperar um pouquinho, faz uma outra parte que tá um pouco mais longe, né? Que aqui, olha, geralmente é onde a gente passa a tinta, ó, coloca a mão aqui, depois vem sujando o tecido. Essa parte não dá pra ter pressa, tem que fazer com calma mesmo. Acho que quem borda e pinta é muito feliz, né? Eu sou, pelo menos, porque a gente realmente faz essa meditação, né? Na hora que a gente tá trabalhando, a gente tá aí concentradíssimo e a gente está no presente, né? Nem no futuro e nem no passado. Às vezes a cabeça dá uma viajadinha assim, mas aí depois a gente volta, até porque principalmente quando a gente tá trabalhando com tinta, a gente tem que estar ali focado, né? Agora que o telhado já está pronto, eu coloquei também com o pincel filetinho aqui, né? No vasinho, nesses 3 vasinhos aqui também. E agora eu vou passar tinta branca só nesses 2 contornos aqui da porta e da janela, que é onde ficou faltando, tá bom? Também tô muito curiosa já para saber como que vai aí o trabalho de vocês. Já conseguiram fazer um pouco da pintura também, um pouco do risco. Então, olha só como que ficou o trabalho de hoje. Completei aqui o contorno branco, né? Que você precisa fazer com muita calma nessa hora. Todos esses detalhes bem pequenininhos, bem próximos do contorno, né? Do nosso risco, a gente vai bem devagarinho. E aí, a gente vai conseguir preencher todo o nosso risco aqui, tá bom? Então, lembrando que a escolha das cores foi muito pessoal, mas que você pode escolher a que também te agrada mais, a que tá também no seu alcance, para que você não precise sair para comprar, né? Se você tem algum material aí de pintura, também dá para fazer tudo isso em lápis de cor, se você tiver, e não estiver pintando aí, né, com as tintas, tá bom? E na próxima que eu vou soltar, então, o meu trabalho aqui do tecido dessa placa de Eucatex, tá bom? Vou deixar para soltar depois, para secar bem esta pintura que eu fiz hoje, tá?
a sua também, né? A de vocês aí que forem fazer. Também esperem bastante para poder soltar da placa, né? O tecido. Pode ser até no dia que eu for dar a próxima oficina, para que realmente não ocorra, né, de estragar o trabalho por conta de ansiedade, tá bom? A gente tem um tempo de seca aí, né? E coloquei um pinguinho também na maçaneta do pontinho branco. E a gente vai, então, dar continuidade com os bordados na próxima oficina. Espero que você tenha gostado da atividade de hoje. E também deixe o comentário, a curtida, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso também ajuda a promover o nosso canal, tá bom? Para que outras pessoas consigam ter acesso a este conteúdo e também embarcar aqui com a gente nessas nossas viagens, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.